Povo brasileiro, eu sou o Bié e você está no canal Retrovisor. Se essa é a primeira vez aqui, dá uma olhada nos vídeos, vê o que você acha, se inscreve, compartilha e comenta nos vídeos falando o que você acha. E claro, pedindo assuntos e vídeos novos, por que não, certo? Hoje o vídeo aqui é feito a pedido. O Guilherme Barreto pediu no último vídeo indicações de livros para entender a colônia e o império. Provavelmente outras pessoas já pediram isso ao longo da existência deste canal, mas o Guilherme Barreto foi o último e por causa desse comentário eu decidi fazer esse vídeo. Não vou falar sobre leituras da colônia por enquanto, eu vou focar no Império. E vou focar no Império com livros para iniciar uma compreensão do Império. Porque existe uma infinidade de livros e textos e teses e dissertações sobre o Segundo Reinado, a regência, o Primeiro Reinado, o Império como um todo. Você pode se perder nessa bagunça. Então eu vou indicar, se alguém chegar para mim e perguntar, Bia, como eu faço para começar a entender sobre o Brasil Império? Esses 4 livros que eu vou indicar, acho que pode dar uma boa base inicial para depois você se aprofundar, tá bom? Então eu vou falar agora de livros que foram publicados, que têm fácil acesso, pelo menos em sebos você pode encontrar, e com uma linguagem mais simples, mais próxima do nosso dia a dia, não tão acadêmica, tá bom? O primeiro deles é um livro que eu não tenho aqui, mas a imagem vai aparecer aí, chama A Monarquia Brasileira, que é de um autor fundamental para você começar a entender a política no Império e, enfim, a vida do Segundo Reinado, principalmente o Segundo Reinado em geral, que é o José Murilo de Carvalho. Ele é um autor que você tem que ler para entender o Império, porque ele foi um dos pioneiros na pesquisa aprofundada sobre a política imperial. Hoje, algumas ideias dele já foram um pouco ultrapassadas, contestadas pela bibliografia mais atual, pelos pesquisadores e acadêmicos atuais, mas a leitura dele permanece obrigatória, principalmente porque ele saiu do âmbito acadêmico também e escreveu muito para fora. Tá? Esse livro, A Monarquia Brasileira, é um folheto, praticamente 37 páginas, em que ele rapidamente traça assim, um panorama geral, um sobrevoo sobre a história de todo o Império. É bom para você começar a se familiarizar com nomes, com datas, com alguns políticos, com alguns movimentos, com os partidos. Você começa a entender, você começa a decorar certos nomes, movimentos e situações que vão depois se repetir em livros mais aprofundados e você vai saber do que se trata, tá bom? E o José Murilo de Carvalho também tem um capítulo escrito num livro, este livro aqui, chamado A Construção Nacional, é uma coleção organizada pela Lilian Schwartz, volume 2, chamado A Construção Nacional, que vai de 1830 a 1889, ou seja, cobre a regência e o Segundo Reinado e a abdicação de Dom Pedro I também antes da regência. Tá? Esse livro aqui, você vai ver, o José Murilo de Carvalho ele faz a introdução, mas tem aqui a parte 2, chamada A Vida Política, na página 83. Ele pega umas 50 páginas e vai um pouco mais profundo do que o livro anterior, A Monarquia Brasileira. Então é um passo adiante para você poder ler e não ficar perdido. Agora, claro, você pode ler o livro inteiro. Tem capítulos sobre população e sociedade, Brasil no mundo, cultura, quer dizer, São Alfredo Bose, Sidney Chalub, autores importantes, pesquisadores importantes. Você pode ler o livro inteiro, mas se quiser ler só a parte do José Murilo, dá um panorama um pouco mais específico sobre a política imperial. Tá bom? Tá aqui, interessante para ter. Outro livro para você começar a entender, e de uma historiadora atual, uma acadêmica titular hoje da USP, um livro chamado A História do Brasil Império. Tá? É um livro da Miriam Donikoff. A Miriam Donikoff é uma historiadora da USP que faz uma pesquisa muito interessante. Eu fui aluno dela no mestrado sobre a representação eleitoral no Império, mas ela estuda sobre todos os âmbitos imperiais. E ela escreveu esse livro para fora da academia, pode ser utilizado por professores de história, tem uma base bastante interessante, e é uma história geral do Império, acho que são 170 e poucas páginas, se eu não me engano, já é um pouco mais aprofundado e renovado, porque você pode ler nesse livro a perspectiva mais atual dos historiadores hoje sobre a história do Brasil Império, que pode diferir um pouco do José Murilo,
questões sobre a representação, sobre a cidadania, sobre a questão partidária, o papel do imperador, que a Miriam e outros historiadores atualmente fazem uma renovação de que ele não tinha o poder total, de que não era o poder pessoal, não era o imperialismo que muito se acusou. Então você pode ter uma perspectiva mais atual sobre a história do Brasil Império. E lendo essas três histórias gerais sobre o Império do Brasil, você vai poder também, eu acho que é importante, você ler este livro depois, que é uma biografia do Dom Pedro II, tá? Também do José Murilo de Carvalho, escrito para a coleção Perfis Brasileiros da Companhia das Letras. Tá? Por que esse livro é importante? Bom, o Segundo Reinado foi a época em que todas as instituições imperiais, o funcionamento da política se estabilizou, nos anos 40 principalmente, e foi a partir daí até o final com pequenas reformas, mas com toda a estrutura montada. Então, o Segundo Reinado, da maneira como ele caminhou até o seu final, é uma demonstração muito boa de como funcionou as instituições depois que se acomodaram às grandes reformas. Depois vieram pequenos ajustes. Então, o Segundo Reinado é fundamental e essa biografia do Dom Pedro II ajuda você a entender o papel dele dentro dessa política, que eu acho que é um interesse de vocês em grande parte. É entender como ele lidava com a política, com os políticos, com os movimentos que aconteceram. A questão da princesa Isabel também é abordada aqui, numa linguagem muito fluida, num livro curto, você pode entender a vida dele, pessoal, também interessante, e a relação dele com a política, e o porquê, segundo José Murilo, o Império teria acabado. Existem muitos livros a mais falando sobre a proclamação da República, sobre a regência, sobre os partidos, mas vamos com calma se você quer começar a entender melhor o Império. Depois farei um vídeo sobre livros maiores, com linguagem um pouco mais difícil, mais aprofundados. Outro também sobre textos acadêmicos, que são curtos, mais densos, sobre temas específicos do Império. Mas, no geral, para entender o Império, você tem esses livros que eu indiquei. Leia, se você puder, diga o que você acha. Eu vou tentar pôr aqui pelo menos o PDF do primeiro que eu indiquei, se eu achar, a Monarquia Brasileira, mas em sebo você deve encontrar. E vamos comentar aqui o que você acha, se faltou algum livro aqui nessa lista, você comente também, fala, oh, que absurdo, Bia, faltou esse livro aqui. Mas, é claro, são muitos livros, essa é a minha perspectiva para quem quer começar. Tem muitos autores mais para serem lidos, tá bom? Mas é um segundo passo para quem está começando. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal para a gente crescer, estamos muito pequeno ainda, precisamos crescer mais. E até o próximo vídeo do canal Retrovisor. Tchau, tchau.